Certamente, Então vamos continuar sentadinho aqui mesmo. Tá ok, estamos Vamos aí, aprender né? mais. Então, nós vamos conversar um pouquinho com o Padre Bogazzo, eu não sei por onde que ele anda, está viajando sempre. Mas na hora que ele puder aparecer, nós vamos conversar exatamente sobre aquilo que celebramos nesse 1º de janeiro, né? Nós celebramos a festa da Theotokos, olha lá. Maria, Mãe de Deus. Theotokos significa? Theotokos, em grego, Maria, Mãe de Deus, aquela que gerou Deus, né? E a grande pergunta que fica, que o Padre Bogazzo vai esclarecer para nós, assim, afinal, Maria é mãe de Jesus Cristo ou a gente pode chamá-la de Mãe de Deus, né? Já nos velhos tempos já havia uma certa briguinha entre os católicos, cristãos, aliás, não católicos, cristãos, de que, não, Maria é mãe lá de Jesus de Nazaré, não tem nada de mãe de Deus, né? E isso é uma coisa muito séria, porque de repente não é nem um dogma mariano, sabe? É um dogma cristológico, a gente chama, porque toca exatamente nessa questão seríssima, né? Da encarnação. Ou ele se encarnou de verdade, ou ele fez só uma aparência, uma representação, um teatrinho, né, de que ele era filho de Deus, né? Aliás, que ele era ser humano completo, uma natureza humana completa, e não apenas uma aparência, sei lá, né, alguma forma de transmissão online de Jesus, não. Então, aqui, esse dogma da igreja foi muito importante. Daí, o chamar Maria de Mãe de Deus é para dizer, ela é mãe realmente da pessoa do Verbo Divino, que com o Pai e o Espírito Santo forma a Santíssima Trindade, né? Só que esse Filho de Deus, ele no seu amor infinito por nós, ele assumiu também a nossa natureza humana. Então ele tem uma natureza divina, ele tem uma natureza humana, as duas vivem na mesma pessoa do Verbo Divino, né? E aí eu posso dizer para Nossa Senhora que ela é mãe de Jesus e Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus é Deus, ela é mãe de Deus, tranquilamente. Ela é mãe dessa pessoa do Verbo Divino. Então é muito importante perceber que às vezes os dogmas, eles são uma janela que se abre para o infinito. Eles não definem tudo, sabe? Mas eles dão para nós uma certa segurança na fé que nós temos, para que não fique aquelas discussões teóricas o tempo todo e às vezes criando divisão entre os cristãos, né? As seitas iniciaram já no 1º século, não são no nosso tempo. Já no 1º século já havia seita, aquele grupinho de católicos, eu penso só isso, e o outro grupinho de cristãos que pensava de outra forma, né? E criavam uma divisão aí e às vezes até as inimizades. Ô, padre, mais uma dúvida. Como o senhor está dizendo, que existiam grupos que cada um acreditava em algo específico e aí criavam inimizades. Como que o que fez o dogma prevalecer? O dogma prevaleceu porque, então, o que aconteceu? Os bispos daquele tempo se reuniram, falou, vamos resolver essa questão, né? E na hora que eles se reuniram em Nicéia, eles definiram concretamente Nossa Senhora é Mãe de Deus. Podemos tranquilamente afirmar isso, é parte da nossa fé, né? Tá bom? E a gente quer conversar isso com o Padre Bogazzo. Alô, Padre Bogazzo, Padre Antônio Sagrado Bogazzo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, querido Padre Ulisses, bom dia. Bom ano para nós, com Nossa Senhora, com Jesus, com a Mãe de Deus e nossa Mãe. Isso, que bom. Mãe de Deus e nossa. Um abração de bom ano para você. E conversa um pouquinho conosco sobre esse dogma da maternidade divina de Maria, que enquanto você estava chegando eu já fui adiantando. Mas, afinal, o que significa um dogma, Bogazzo? O dogma é uma verdade de nossa fé. Todas as igrejas, todas as práticas religiosas do mundo têm os seus dogmas, que são as coisas, as verdades nas quais nós acreditamos e que nos unificam. Nós somos unificados pelo dogma que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que nós acreditamos na Trindade Santa, e todos os outros dogmas são referências a este grande dogma da Mãe de Deus. Então, Jesus Cristo é Deus, Maria é sua mãe, Jesus Cristo é Mãe de Deus. Isso é um dogma. Dogma é uma verdade de fé. Alguma coisa que nós acreditamos, que nós professamos. Esse é o verdadeiro dogma que nós acreditamos. Certamente. Isso é dogma.
Isso, é importante. E mais concretamente, no tempo em que surgiu, foi necessário declarar esse dogma, qual era a situação da igreja? Nós estamos com poucos minutos para conversar, mas se você pudesse dar uma ideia, não é mesmo? Porque às vezes os tempos se repetem, né? Hoje nós temos um mundo de discussões entre os cristãos, evangélicos e assim, e naquele tempo já havia também discussões sobre a pessoa de Jesus, sobre essa questão. Qual era o contexto daquele tempo? O contexto daquele tempo era muito forte. A dificuldade de definir a identidade de Jesus. Quem era Jesus? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Algumas heresias professavam Jesus Cristo como Deus, e esqueciam, minimizavam a parte humana. Outras heresias elevavam a parte humana, como o arianismo, e fundamentavam somente a parte divina. Então, essa confusão da pessoa de Jesus fez com que, no arianismo, se separassem duas pessoas em Jesus. Jesus Cristo, Deus, nascido do Espírito Santo, e como se fosse uma outra pessoa, Jesus Cristo, humano, nascido de Maria. E a igreja vai unificar no Concílio de Calcedônia, em 381, teve de Nicéia 325, não resolveu o problema, resolveu, mas não foi assumido, aí voltou o Concílio de Calcedônia, e aí então propôs esse dogma, Jesus Cristo único, consubstância ao Pai, o mesmo Deus, a mesma pessoa. Então, um Deus em duas pessoas, humano e divina, as chamadas duas naturezas da mesma pessoa. Ora, sim, eles não aceitavam isso e separavam. Uma pessoa é Jesus, outra pessoa é o Cristo. Um é o humano e o outro é o divino. E aí, então, eles tinham dificuldade de aceitar que Maria fosse a mãe do Filho de Deus, que era Deus. Então, eles diziam que Maria era Christotokos, apenas a Maria de uma natureza. Sim. E o concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso, uma cidade muito forte da presença de uma deusa chamada Artemis, está nos Atos dos Apóstolos, vai dizer: existe um único Deus, uma única pessoa em Jesus Cristo, uma única pessoa em Jesus Cristo, duas naturezas, humana e divina. E Maria é a mãe dessa pessoa, dessa Sim. única pessoa. Não é a mãe apenas do humano, é a mãe de uma única pessoa indivisível e absoluta. Sei. Enfim, afinal, não é mesmo? É um dogma que, afirmando que Jesus não tem dupla personalidade, ele é um só. Por outro lado, eu acho que é muito claro. É muito claro também que esse dogma não diviniza Maria, ele é muito mais humaniza Jesus, né? Afirma uma verdadeira humanidade em Jesus como Filho de Deus, como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é um dogma quase que mais cristológico do que mariano, não é verdade? Para defender exatamente essa unidade. Padre Ulisses, todo dogma, ele é cristológico. E ele coloca Maria nessa dimensão cristológico. Então, ele é cristológico e com referência a Maria. Em referência a Maria. Sempre o dogma se refere a Jesus. Porque o que professava contra esse dogma era um tal de Nestório, que era um padre da igreja de Antioquia. E ele dizia que Maria era apenas a mãe por habitação. Jesus habitou nela. Por operação, eles se amavam. Ela era apenas uma mãe por necessidade. E aí, então, no livro que eu escrevi sobre isto, que é o dicionário, um vocabulário teológico, eu tenho um verbete que só fala disso, que é o chamado nestorianismo. Então, lá vai determinar o dogma Theotokos, Maria, mãe de Deus. Tá ok.
Muito obrigado, Bogás, né? Você deixa clarinho também, isso é muito bonito. Maria não foi barriga de aluguel. De jeito Ela nenhum. realmente, é a mãe de Deus, ela entrou no plano, no projeto de Deus. Bogás, nós estamos com o tempo curto, eu queria já agradecer a você. Vamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço de um ano abençoado, viu? E vamos contar com você ao longo de todo o ano, se Deus quiser, né? Continue escrevendo aí, nós vamos em frente. Ô, Padre Ulisses, Sim. na semana que vem nós vamos estar aí, que nós estamos fazendo um filme sobre a vida do Victor Coelho beleza. de Almeida, Muito o Filho bem. da Misericórdia. Reze por nós. Se Deus quiser. Tá aí, muito obrigado